Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Jesus, grande é o seu nome, Senhor, precioso, maravilhoso, são as tuas obras, são os teus feitos, é o teu amor que excede todo entendimento, é a obra da cruz. Obrigado, Jesus, por estarmos hoje reunidos nesta casa de oração para cumprir a celebração da ceia do Senhor. Vem estar, Pai, vem estar no nosso meio, vem estar nos nossos corações, vem estar, Senhor, trazendo a brisa transformadora e renovadora dos céus, que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações nesta hora pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. As duas palavras importantes que destaco do versículo é esta que diz que Jesus Cristo é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não é possível falar de Jesus sem falar da cruz. A expiação dos pecados foi a grande obra de Cristo na cruz. Porém, sabemos que os efeitos da obra da cruz vão muito mais além. Começa com a expiação. Só para explicar, a expiação é cobrir, tampar, tirar os pecados, não permitir que os nossos pecados nos separem de Deus, operando na nossa vida pela obra da cruz uma purificação. A palavra expiar literalmente é cobrir. Cobrir para não mais existir, para não mais ter efeito. Mas nós sabemos então que foi na cruz do Calvário que Jesus começou a grande obra que vai culminar com a nossa chegada no céu. Quando nós falamos que somos salvos, e às vezes usamos a expressão, vamos dizer assim, bem sintética, dizendo somos salvos na cruz, ou fomos salvos pela cruz, na realidade é uma expressão que precisa ser explicada, porque não é a cruz que salva, né? Na realidade não é a cruz como aquele objeto que nós conhecemos que nos salva, mas a obra que foi realizada por meio da cruz, a entrega de Cristo, a sua vida, o seu sangue derramado. A cruz por si só, podemos dizer que não é nada mais do que um objeto de tortura, inclusive, e punição, que foi utilizado muito pelo Império Romano nos dias de Jesus. Só para que possamos relembrar, a sentença da morte na cruz era uma sentença que pretendia torturar o culpado, aquele que era condenado, diante da sociedade. Era uma manifestação pública, à luz do sol, exposta aos olhares de todas as pessoas. E vocês podem imaginar o quanto o homem é curioso, mesmo naquelas épocas passadas, era como agora mesmo. Quantas milhares de pessoas não se reuniam para ver esse triste espetáculo de sofrimento. Então era uma sentença condenatória, propósito torturar o culpado diante de toda a sociedade, demonstrando sua vergonha. Geralmente despiam os que eram crucificados, demonstrando também sua humilhação, seu fracasso e o merecimento da morte na sua forma mais sórdida e dolorida. Enquanto o condenado
carregava o seu objeto de tortura, ele era forçado a ir até o fim. Ele ia até não poder suportar mais a dor. Ele ia até se entregar à morte. Então a cruz, podemos dizer que era o espetáculo do horror, onde o condenado devia promover para o público a pior de todas as imagens, os quadros condenatórios. Os telespectadores, aquele povo que se reunia ali, também tinham, claro que era uma demonstração de poder que o Império Romano demonstrava com aqueles que eles declaravam culpados. Então, aqueles que acompanhavam a crucificação, eles faziam tudo para criar um quadro para infundir o medo. Medo de quem? Dos dominadores da época. Para que eles fossem respeitados a todo custo. Para que outros não viessem a incorrer na justa condenação do Império Romano. Os judeus pediram a morte de Jesus, mas só a lei romana podia determinar a sua morte de forma legal, jurídica. Por isso que aparece ali o Pilatos, que representando o Império Romano e cedendo à pressão do povo, porque ele era um político que deixava-se manipular pelas multidões. Então ele autoriza e diz: pode açoitá-lo e depois crucificá-lo. Como estamos dizendo, aquela morte, a morte de pessoas durante o tempo da época de Jesus em cruzes, Jesus não foi o primeiro e nem o último, mas a sua morte foi diferente de todas, porque o propósito era eterno. Ele era o Filho de Deus. Então era para infundir esse medo, esse respeito, para que as pessoas se submetessem ao Império Romano, aquelas leis, muitas vezes totalmente injustas. E isto que quando Jesus falava na cruz, quando Jesus mencionava a cruz, era isto que os discípulos conheciam sobre cruz: vergonha, ignomínia, humilhação, dor, muito sangue, muito sangue derramando, correndo pelo corpo, pela estrada, pelo caminho. Então era isso que eles conheciam. A cruz, sinônimo de entrega total, dar a vida inteira, entregar-se à morte. No primeiro anúncio, aliás, primeiro nos evangelhos, quando a gente lê os evangelhos sinóticos, a gente vê que no evangelho de Mateus, a crucificação vai ser executada lá pelo capítulo 27, 26, 27, Jesus é preso e levado à morte. No de Marcos, lá pelo capítulo 14. Enfim, em todos os evangelhos, o relato da cruz é o final, é o epílogo, é o ponto alto do evangelho, da narrativa, da vida do Senhor Jesus aqui na terra. Claro, depois deixando só a ressurreição para fechar tudo, né? Mas quando você olha então nos evangelhos, nós vemos então essa marca expressiva da cruz em todos os evangelhos. Mas antes mesmo de chegar no final, Jesus começa a mencionar o fato bem antes. Bem antes. A primeira menção que Jesus faz, diz que ele vai morrer, foi registrada por Mateus e também pelos outros evangelistas, mas Mateus registra no capítulo 16. Depois daquela declaração de Pedro, ao dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então o Senhor Jesus diz no verso 21, desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. O Senhor Jesus então começa a falar, volta e meia ele lembra, ele diz que ele iria padecer muito.
Ele iria padecer muito. A expressão é forte: padecer muito, ser injuriado, ser maltratado. E Paulo depois vai falar que a morte de cruz para os judeus era uma vergonha, era como se fosse uma coisa bem vergonhosa, ou seja, uma condenação vergonhosa. Não era uma morte honrosa, era uma morte vergonhosa, humilhante. Paulo diz que é vergonha para os judeus, era escândalo para os gregos, e cada um fazia um conceito da morte na cruz, e que não se aplicava de forma alguma, é claro, a Cristo, mas era isso que eles entendiam. Esses anúncios de Cristo não foram compreendidos, os apóstolos não compreenderam absolutamente nada, não prestaram atenção alguma. A vez que Jesus falou isso aqui, Pedro até advertiu Jesus a não falar isto, porque Pedro disse: não vai acontecer isso com o Senhor. Mas Jesus teve que dizer, e com todas as letras: eu vou, e para trás de mim, Satanás, porque não entendes as coisas de Deus. Então imagine os irmãos, pensar em morrer já não é bom, né? Nem bom pensar, ainda mais pensar em morrer de uma forma vergonhosa, humilhante, completamente de forma, vamos dizer, quase ridícula, perante os olhares de uma multidão que a maioria clamava mesmo, querendo ver a morte, ver a destruição da pessoa. Mas ao olhar, ao contemplar, ao consumar a cruz, o Calvário veio, chegou o dia, não houve como evitar. Para isso Jesus disse que veio ao mundo, para dar a sua vida em resgate de muitos. O livro do Apocalipse diz que ele veio para nos lavar no seu sangue, ou seja, o sangue dele seria o alvejante, o elemento de limpar nosso coração, nossa consciência, nossas vidas, para nos tornar reis e sacerdotes, para nos integrar em um reino eterno. Então chega o dia e a cruz é colocada. O que nós encontramos olhando para a cruz de imediato, lembrando que a cruz tinha todo esse histórico que nós falamos? Primeira coisa que nós, olhando para a cruz, temos que entender que isto aparece. A cruz faz aparecer algumas verdades muito importantes, muito profundas, muito sérias. A primeira verdade que aparece ao Cristo ser crucificado é a culpabilidade humana. Culpabilidade, todos são culpados. Porque vemos a culpabilidade manifesta e estampada na cruz? Irmãos, porque era o próprio Filho de Deus que estava sendo condenado a morrer numa cruz de uma forma infame. Nós então podemos afirmar que a cruz expôs a culpabilidade, o mais negro aspecto da natureza humana. Porque se a natureza humana é capaz de criar uma situação, de jogar a culpa a um ser humano que não tem culpa, de fazer ele se tornar culpado para ser condenado, mesmo não merecendo, passando por processos ilegais de julgamento que nenhum foi legal, nenhum foi perfeito, nenhum foi feito de forma que dá liberdade à defesa. Aliás, Jesus não teve direito de defender. O único que começou a dialogar com ele foi Pilatos, e Pilatos não queria dar nenhuma oportunidade para Jesus demonstrar sua inocência, mas Pilatos queria apenas fazer perguntinhas tolas para expor Jesus ali a um ridículo também diante da multidão, porque tinha uma multidão acompanhando o diálogo de Pilatos com Jesus. E não dá tempo, Jesus não tem qualquer oportunidade de expressar. Falou algumas palavras para Pilatos importantes, é claro. Disse que o reino dele não era deste mundo. Disse que ele só ia entregar
Jesus à morte, ele diz, porque meu Pai permitiu, porque você não teria poder nenhum sobre mim se o Pai não te desse. Então você vai me entregar à morte, porque Deus, o Pai, está permitindo. O Senhor Jesus tinha dito, eu para isso vou morrer, para isso vim ao mundo, vou dar a vida, minha vida pelas minhas ovelhas. Então era só isso. O resto que tinha ali era só demonstração de maldade. Irmãos, se puderam incriminar o Filho de Deus, tornando culpado sem ele ter culpa, fazendo ele merecer a morte como um condenado, como um malfeitor, porque foi tanto que ele foi crucificado com outros malfeitores. Imagine o que a humanidade, com a sua natureza perversa, não vai poder fazer com outros que são infinitamente inferiores ao Filho de Deus. A culpabilidade do ser humano aparece na cruz de forma visível. Segundo, Pedro vai dizer um pouquinho depois da crucificação e da ressurreição, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Depois da culpabilidade, a gente olha para a cruz e vê que ali estava o único caminho da salvação. Em nenhum momento da história, em nenhuma cultura, em nenhum meio de nenhum dos povos que existiram neste planeta Terra até agora, surgiu um caso, surgiu um episódio como o de Jesus Cristo. Nenhum outro. Em nenhum meio de nenhum outro povo, vindo de nenhum outro personagem. Jesus, ele manifesta na dispensação e no alvorecer dos tempos, da dispensação dos tempos, como Filho eterno de Deus, vem íntegro, faz todas as obras de bondade e misericórdia, prega a maior e mais perfeita doutrina que pode gerar bons costumes e transformação do homem, e durante toda a sua trajetória na terra, ele demonstrou claramente que era o Filho de Deus, era um com o Pai, tinha vindo dos céus, ia voltar para os céus, e disse que aonde ele estivesse, ele iria preparar para que os seus seguidores estivessem com ele em um dia no futuro um pouco mais remoto. Ninguém nunca prometeu isso, ninguém nunca falou isso. Os homens mais ilustres, os líderes religiosos mais conhecidos da história da humanidade, todos eles debateram com temas que Jesus falava e dizia ser exatamente o cumprimento daquilo. Por exemplo, o príncipe chamado Siddhartha Gautama, Buda, que surgiu lá na Ásia, ele era muito correto em muitas coisas. Ele era humilde, ele se dedicou à pobreza, ele deixou o palácio, mas ele dizia: eu estou em busca da verdade. Aí você vai para outras religiões, Confúcio, Maomé, do Islã, todos eles: estou em busca da luz, estou em busca da verdade, estou em busca do entendimento espiritual. Nenhum deles disse que Jesus disse. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, sou a vida. Pedro então diz: nem outro a salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O único caminho da salvação. Terceiro, é inegável, A Bíblia diz o que nós vemos na cruz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5. O amor de Deus estava evidenciado na cruz.
Na realidade, até observei a letra linda, aquele hino muito lindo, mas eu observei um detalhezinho, mas não precisa nem de mexer em letra, não, deixa do jeito que está. Mas quando a letra diz assim, quando eu olho para a cruz eu vejo o amor, né? Eu compreendo o amor, me parece. Acho que compreendo o amor. Acho que a palavra é essa. Mas vou falar a verdade para vocês, quando eu olho para a cruz é que eu não compreendo. Aí é que eu não compreendo mesmo. Eu sei que ali está o amor, mas compreender, porque quando o Paulo fala aqui, olha, estando nós ainda fracos aqui é depravados, pecadores, sujos. A Bíblia diz que Deus deu seu Filho para morrer por nós. Como alguém poderia morrer pelo justo, mas pelo injusto, pelo inimigo é difícil alguém querer morrer, né? É muito difícil alguém querer morrer pelo inimigo, que está ofendendo, que está ofendendo a honra, ofendendo a santidade. Nós estamos ofendendo Deus em todo sentido. Então o Senhor nos dá o seu Filho. É difícil compreender a plenitude do amor de Deus. Vamos ter uma eternidade para ficar pensando nela, para ficar glorificando a Deus por ela, para ficar alegrando por ela. O amor de Deus, irmão, a explicação deste universo vai resumir no grande amor de Deus, da criação, dos profetas que vieram, da Bíblia que foi formada para nos ajudar a caminhar com Deus, do papel da igreja, dos ministros. Você vai chegar um dia na eternidade e você vai dizer, tudo se resume no amor. Deus amou, Deus amou. Nós estamos aprendendo ainda a amar. Nós está começando a fluir de nós esse amor. Mas não, Deus é a plenitude do amor. Deus é o professor do amor, a encarnação do amor. Deus é a plenitude e a essência do amor. E a cruz, a gente olha para ela e a gente sabe que ali está a grande evidência do amor. Mas acho que não dá ainda para dizer que a gente está compreendendo tudo, que vai muito mais além. Quando eu digo assim, Deus me ama, eu tenho que ainda usar mais fé do que inteligência. Eu tenho que acreditar que está além daquilo tudo que eu posso imaginar ou pensar, que é perfeito em Deus, que é maravilhoso em Deus a nosso favor. É maior, muito maior. É difícil. Minha mente, nossa mente ainda não compreende. Nós aceitamos pela fé e abraçamos pela fé e dizemos verdadeiramente, eu creio que Deus é amor, que Deus me ama. Quarto, vemos na cruz, além do amor de Deus, a perfeita justiça de Deus. São as duas coisas que coexistem de uma forma perfeita em Deus, amor e justiça. A Bíblia diz assim, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você viu tanto que a palavra fé aparece nesse texto de Paulo, capítulo de número 3? Pela fé no seu sangue, pela fé. A justiça de Deus é estabelecida pela fé quando cremos no sangue de Jesus, na morte dele na cruz. Então, nós temos que aceitar o testemunho de Deus, que por ele somos salvos, por ele somos perdoados, por ele somos lavados. E você diz, pastor, mas no que eu me baseio? Você se baseia naquilo que Deus está dizendo para você e crê. A sua fé te leva à justiça perfeita de Deus. A justiça perfeita de Deus se estabelece a seu favor quando você crê no que Jesus fez por você. Deus te torna justo nele e por ele. E por fim, a última coisa
que eu gostaria de dizer aqui é que na cruz a gente vê o princípio da vida. A vida nasce da entrega. Antigamente escreveram um livro, né? A vida que nasce da morte. E é verdade. Se o grão de trigo permanecer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus era o grão de trigo de Deus, que tinha que morrer para nos trazer a luz, nos fazer ter vida, nos comunicar vida. Então ele entrega a vida dele ali na cruz por nós, para que a igreja viesse à existência. Mas não é só isso. Esse princípio de vida e de ressurreição que a cruz estabelece, ela funciona em toda a vida cristã. Quando eu iniciei falando hoje, eu disse assim, que a grande obra da cruz era a expiação, certo? A expiação, a obra é uma obra legal, é uma obra que Deus faz a nosso favor, que você não tem que sentir nada, só acreditar, só confiar nisso. Não é uma coisa que você ao entendê-la biblicamente, teologicamente, você vai sentir, você vai ter que obrigatoriamente ficar sentindo uma grande emoção. Não, você diz é assim, isso te comove, te toca, mas você recebe isso, vamos dizer assim, racionalmente. Deus me perdoou. Na cruz eu tenho uma expiação dos meus pecados. Isso acontece de forma então legal, mas a cruz não para por aí. A cruz também opera coisas que vão influir na nossa vida, na nossa caminhada por este mundo. Porque aquele que morre com Cristo, aquele que se identifica com Cristo na cruz, vai receber deste ato, dessa identificação espiritual, vai receber uma vida que começará a fluir aqui neste mundo ainda agora. É a vida que nasce da morte, o princípio da vida que nasce da cruz. Se nós estamos crucificados com Cristo, não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. E esta vida produzida agora por Cristo, pela nossa identificação com Ele na morte, essa vida é indestrutível, essa vida é forte, essa vida é permanente. Está claro que só há um caminho para aqueles que desejam seguir a Jesus, e este caminho é o caminho que passa pela cruz. Jesus disse que nós tínhamos que tomar a cruz e segui-lo. Ele chegou a dizer: se não tomarem a cruz e me seguir, não são dignos de mim. Então ele foi muito a fundo a questão da cruz. Os apóstolos entendiam que a cruz era exatamente então uma sentença de morte, e Jesus pregava isso antes de ir à cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. A mensagem da cruz então convoca a igreja a ter um olhar diferente para si mesma e depois para o mundo. Ao entregar nossa vida inteiramente para Jesus como aquele que vai à cruz, aquele que leva a cruz, ou seja, está disposto a morrer com Ele, então esta igreja, este homem, essa mulher, começa a ter um olhar diferente, tanto para o mundo como para si mesmo. Um olhar semelhante ao de Jesus. Que olhar era esse que Jesus tinha? Jesus tinha um olhar que ele não esperava e não buscava aprovação humana, não procurava posição e status social. Ele vivia e trabalhava integralmente para agradar o Pai. O Pai que o enviou recebia dele toda a glória e toda manifestação de obediência. E enquanto ele fazia isto, ele ia carregando com ele a vida eterna, a vida que iria mudar os homens. E esta vida era maior do que as estruturas do mundo, que põe fim, que põe limites. Jesus então veio para ampliar os limites, para acabar com essas limitações, porque aqui para nós estamos falando de termos muito doloridos para a humanidade.
Estamos falando de morte. O que pode ser mais triste? O que pode ser mais dolorido para a humanidade do que a morte? Aí você diz, mas Jesus, pastor, foi a cruz. Mas a cruz era apenas um estágio. A cruz não era toda a história, não era o fim também. Era um estágio de expiação, de eliminação de condenação, de trazer perdão. E você sabe que a história continua depois que o túmulo é aberto no terceiro dia, no domingo de manhã. Ali estava a resposta de Deus para o processo completo. Ou seja, a morte conduz à vida, e há uma vida que não pode mais morrer. Paulo diz que aquele que morreu com Cristo já não pode mais morrer. A morte não terá domínio mais sobre ele. Ah, como nós sonhamos com o dia em que a morte não mais existirá. Com certeza, aqueles que têm a marca do Senhor Jesus já estão determinados, marcados por Deus para não serem vencidos pela morte. A morte vai ser só uma sombra. A morte vai ser só um pequeno estágio, um sono passageiro. Porque na realidade ela não mais põe limite àqueles que creem no Senhor Jesus. A mensagem da cruz, então, convoca a igreja para ter um olhar diferente para si mesma. Eu não vou morrer, eu tenho a vida eterna. Segundo, para o mundo ainda não conhece esta plenitude, precisa conhecer. O olhar de Jesus era aquele que via não apenas um estágio, mas via todo o processo. E por isso ele sempre falava, eles vão me prender, eles vão me bater, e o Filho do Homem vai sofrer, mas no terceiro dia eu voltarei à vida, eu ressuscitarei. A decisão então pela cruz exige de nós esse entendimento e essa revelação. O desejo de Jesus é que no caminho da cruz a pessoa se depare com a libertação do jugo do pecado, e a dor e a morte estejam já preparadas para serem extintas da vida deste homem e dessa mulher também, e ela com certeza não pode mais nos destruir. A ressurreição de Jesus é a prova de que esses padrões são incapazes de fazer a vida parar. A vida continuará como um rio que desce e nada pode contê-lo, porque o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. A cruz é a revelação do amor de Deus. Não é o fim de tudo, não é o alvo último, mas é o meio indispensável para o início de uma vida sob o reinado de Deus. O próprio Deus se colocou em meio aos condenados e superou a condenação, ressuscitando após o terceiro dia, para dizer que a decisão última sobre a vida depende dele, não do mundo, não de Satanás, não dos homens, depende dele. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que confiam em Cristo Jesus. A cruz liberta o homem dos fardos do pecado e do medo da morte. E o desafio da igreja hoje é ter coragem e ousadia para pregar essa mensagem para este mundo, porque o mundo sem Deus tem temores que só Jesus pode tirar. Só Jesus. Aquele que deseja carregar a cruz e seguir Jesus não vai se corromper por este mundo, nem por ofertas de poder, nem por sucesso, nem por prazeres. Na cruz, os seguidores de Jesus são desafiados a suportar acusações, perseguições e seguir adiante por causa do reino de Deus. Então, finalizando e terminando tudo, estamos aqui para celebrar a morte e já lembrar que Ele vive. Glória a Deus, a morte do Salvador e a sua vida plena e eterna que brilha sobre nós. Que logo, logo, toda essa história se complete e tudo o que o Senhor fez na cruz seja manifesto a nosso favor. Curve a sua cabeça, os obreiros já aproximam aqui da mesa.
Pai celestial, nós te adoramos, te dando graça nesta noite e sempre, pela tua cruz que nos trouxe vida e vida permanente. Obrigado, Jesus. Agora sim, Senhor, nós podemos crer no amanhã, porque não há temores, não há, Senhor, qualquer dúvida, porque nada, Senhor, nenhum padrão que para este mundo vai poder parar a tua igreja. O Senhor já venceu, o Senhor é o primeiro da ressurreição definitiva e absoluta. Obrigado, Senhor, esta é a vida que nós buscamos, queremos viver, queremos desfrutar, queremos crer nela todos os dias na nossa vida. Obrigado pelos que te servem, pelos que te amam, pelos que te buscam. O Senhor é a nossa força, fique sempre conosco, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Vamos de pé nesse instante. Agora, celebrando então a fonte da vida, vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, simbolizados pelo pão e o vinho. Todos que vão receber o pão permaneçam de pé, e os obreiros, disse Jesus, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podem levar para a igreja. De pé mais uma vez, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.